Os dois artistas fazendo. Fogo na bomba. Primeira ligação. Opa! Olha nós aqui de novo, né? Bom, como eu havia comentado no outro episódio, a minha querida Schnitzel estava com um problema bem sério de motor e câmbio, que provavelmente foi o que fez o antigo proprietário desistir do carro, né? Enfim, mas você acha que isso vai ser um problema? Talvez. Mas até esse momento da história a gente achava que não. Dado que a ideia inicial era sempre de atualizar o motor, a mecânica e tal, acho que isso acabou sendo quase como um empurrãozinho divino, sabe? Toca eu de novo nas internet buscar ali um motor. O trabalhinho do cão, te contar, viu? Bom, primeiro que você digita motor BMW 6 cilindros e nas buscas aparece tudo que você quiser, até peça de lada, peça do diabo você encontra. É um pouquinho complicado. Se você caçar bem, você vai achar alguns motores parciais, alguns motores inteiros, a maioria deles sem documento, sem baixa no Detran, sem nada, então você não pode usar ele para um carro de rua, mas se você estiver procurando fazer um carro de pista, essa é uma boa saída. Minha ideia inicial era tentar conseguir um motor ali dos anos 2000, por aí, muito por não ser ainda algo que tinha muita tecnologia embarcada, eram motores bem robustos assim em geral, e também porque fica muito mais fácil de conseguir peças, né? Então, uma BMW dos anos 2000, hoje em dia você consegue peças ali de certa forma mais baratas, né? É óbvio que é mais caro do que um Fusca, com certeza, mas ainda assim é mais barato do que uma BMW nova, ou às vezes até um carro meio popular novo, você vai gastar isso, você quer brincar com o carro, uma grana. Então você consegue fazer coisas bem interessantes com essa linha de motores. Outra coisa que eu estava buscando também com esse motor era motor BMW, com certeza, para conseguir manter na mesma linha e algo que fosse mais tranquilo para eu colocar dentro do cofre do motor. Então a gente estudou os V8, não conseguiu achar muita resposta sobre isso, achou melhor seguir ali com os 6 cilindros, porque eu tinha espaço no cofre, a gente mediu e tudo mais, tinha espaço, a gente acabou seguindo por essa linha. E a vida é uma caixinha de surpresas, né? Então, eu achei um anúncio de uma BMW naquela época, uma 323 baixada no Detran. Ela era modelo E46 dos anos 2000, um pouco mais redonda. Esse motor, fui pesquisar um pouco sobre ele e descobri que ela tinha, na verdade, o M52 TUB25, pequeno nome do motor, que era uma atualização do motor M52, pré-M54. Eles colocaram basicamente tudo que tem do M54 ali, então qualquer peça do M54 é plug and play nesse motor, e você não tem algumas tecnologias que são um pouco mais chatas, então é uma excelente opção para você fazer um swap. E também tem o detalhe de que ela não tem um problema crônico que o M54 tem, que a polia da bomba d'água ou a polia a bomba de óleo, se não me falha a memória, um dos dois, acho que é a bomba de óleo. Tem uma porca que ela, com a vibração do motor, por causa da litragem 3 litros, isso só acontece no 3 litros, com a vibração ela começa a soltar e essa porca se solta dentro do seu motor e tchau, né? Então, assim, visto isso, achei interessante o carro, falei, pô, beleza, vamos dar uma olhada. Cheguei lá no lugar, era perto de São Paulo, 100 km daqui. Putz, chegando lá, a gente já viu no terreno do lado do carro, né? Foi falar com o dono do carro, ele levou a gente até o terreno, a gente olhou o carro, ligou o carro, ronco lisinho, bonitinho, gostoso. Falei, puta, paixão a primeiro ronco, assim, a primeira partida. Conversamos um pouco, tudo mais, ele comentou que ele tinha um câmbio Getrag manual, porque ele faz drift, e aí ele tinha ali também um antigo dele, que tava bom, e ele falou, cara, eu coloco no rolo aí, beleza, a gente acerta um pouquinho a mais e boa. Falei, poxa, perfeito, então eu já consigo motor e câmbio manual, agora eu preciso ligar essas duas coisas e conseguir colocar no carro. Bom, motor comprado, cheguei ali, conversei com o dono, com o Luciano, que acabou se tornando um baita de um amigo aí também da vida dos carros. Combinamos dele esperar um pouquinho só para eu tirar o motor dali do carro, porque eu ainda tinha que achar a oficina que ia fazer o trabalho no meu carro, não tinha oficina para fazer o swap. E aí, putz, beleza, eu tenho câmbio, tenho motor, eu só não tenho onde colocar isso, né? E comecei a pesquisar muito, comecei a tentar achar uma oficina que fosse maluca o suficiente para tentar fazer isso, porque as pessoas que eu achava até topariam a ideia, mas faziam isso em carros mais, vamos dizer, de padaria, assim, sabe? Uma coisa mais fórmula feita, colocar o motor do Opala no Chevette 4 cilindros e boa, já vai, colocar os 6 cilindros do Opala no Chevette, o pessoal tem algumas coisas assim.
mas coisas diferentes, tipo essa, ninguém tava topando. Conversa vai, conversa vem, pesquisa vai, tenta achar, não sabe, não acha. Achamos uma oficina de um doido que topou a ideia. Levamos o carro pra lá, ele estudou, olhou, a gente falou, puta, a gente fez a 4 mãos isso também, eu, meu pai, 6 mãos, eu, meu pai e ele. E o mecânico também, então 8 mãos. Estudamos o cofre, já começamos ali a entender melhor, começamos a fazer tirar algumas peças, a limpar o cofre, algumas coisas. Eu vou colocar fotos e vídeos de tudo isso aqui também, mas daí vai dando pra exemplificar. Então a gente fez ali, eu combinei com o Luciano de entregar o motor para mim, ele entregou ali na oficina e a gente já começou a testar como é que ia colocar. Teste vai, teste vem, acha posição e tudo mais, encontramos e aí, putz, beleza, o motor cabe, o motor fica no lugar, olhamos o câmbio cabe, fica no lugar, tudo certo, tem suporte, dá para fazer, a gente teve que fazer algumas adaptações ali, né, braço do motor, a gente teve que fazer todo o sistema de coxins ali do câmbio, uma adaptação também ali para caber os coxins legais para sustentar o motor. A posição ali do motor a gente conseguiu jogar um pouco mais para dentro da parede de corta-fogo, só que teve que cortar um pedacinho da caixa onde vai o câmbio, porque o câmbio é maior, né? O câmbio original da E12 ele é 4 marchas, ele é um pouquinho menor. E o câmbio 5 cilindros ali, Getrag, ele é um pouco maiorzão, então teve que abrir um espacinho, mas isso é tranquilo. Nesses estudos que a gente foi fazendo, né, com motor e câmbio e tudo mais, a gente percebeu um problema grande que tinha ali, na verdade, que era da panela de óleo. Né, a cárter do motor batia no berço do carro, porque ele tinha um cárter virado para trás e a gente precisaria de um cárter que tivesse a cuia ali do óleo para frente. A gente ficou pensando milhões de soluções, né, que a gente ia ter que dar para isso. E aí é um ponto interessante, né, de manter as coisas dentro da marca e fazer algumas coisas de certa forma. A gente ficou pesquisando e descobriu que existiu uma versão do motor M50, né, que é o mesmo bloco, o mesmo tudo do motor M54 até quase. Tem alguns modelinhos que tem umas coisas diferentes, mas em geral a ideia é a mesma. A gente achou ali e tinha a BMW E34 525, que ela vinha com esse motor que tinha o cárter para frente. Então existiam algumas aqui no Brasil e a gente saiu que nem louco caçando esse cárter para poder achar e colocar no carro. Não achávamos de jeito nenhum, procuramos alguém para poder fazer um sob medida, estávamos quase fechando, na verdade, ali um sob medida. Achamos um que estava um pouquinho torto e a gente falou, puta, vamos testar. A gente achou esse cárter e levou para um parceiro que faz retífica de cabeçote. Ele pegou o cárter e falou, não, dá jeito. Ele conseguiu endireitar, deixou ele bonitinho, era pouca coisa, então não foi um trabalho muito grande, mas ele conseguiu, a gente colocou e problema resolvido. Isso foi um grande desafio ali da primeira troca, porque a gente só descobriu na hora de colocar o motor definitivo no lugar, com tudo bonitinho. Daí toca a nós agora descobrir como fazer para ligar esse câmbio nessa raio desse motor, porque a gente precisa de um volante do motor, a gente precisa de algumas coisas que eu não tinha, né? O motor veio sem. Descobri um lugar que fazia volante sob medida, a gente conseguiu que eles pegassem uma embreagem original do carro, mas eles faziam um volante e eles já montavam e acertavam, afinavam todo esse conjunto para entrar no meu câmbio com o meu motor. Então, um trabalho excepcional dos caras. A gente demorou ali, sei lá, 15 dias, a peça estava na mão, tudo certinho. Então a gente conseguiu resolver ali essa parte do câmbio, né, ligar no motor para poder rodar tudo e ter certeza de que tá tudo funcionando. Toca nós para testar o motor. Falamos, bom, agora a gente precisava pensar como é que a gente ia ligar esse motor, né? No começo, quando a gente pegou o motor com o Luciano, ele falou, coloca uma injeção programável, que é muito mais fácil, vocês conseguem resolver os problemas que ela der, etc. E vocês não precisam ficar presos na injeção original. Porque ela tem alguns sistemas de segurança, ela tem algumas travas ali que complicam você fazer o swap quando você não troca tudo, né? Tem alguns módulos. Depois a gente veio descobrir que isso não é tão complicado, mas fazia sentido a gente tentar uma injeção programável ali. Esse carro ele tem um comando duplo variável, que é um pouquinho mais difícil de você regular numa injeção programável, ela precisa de algumas coisas específicas. Ficamos pesquisando, óbvio que a Fueltech apareceu, mas a Fueltech estava muito cara na época, a gente nem sabia se isso ia funcionar. E a gente encontrou ali a Pandu, uma injeção que falava que lidava com duplos comandos variáveis, e custava, sei lá, metade do preço da Fueltech ou menos ainda, sei lá, 1/3 do preço. Isso fez com que a gente pegasse ela e fosse testar o carro.
né? Quando a injeção chegou, a gente foi fazendo todas as ligações, a gente já olhou pro motor e falou, vamos dar uma virada na mão para conseguir dar uma olhada como é que tá, né? Se ele tá girando e tudo certo. Tentamos girar, o motor não foi. Olhamos direitinho se tinha tirado todas as velas, se tinha feito tudo bonitinho como o processo manda. Giramos de novo, não foi. O motor estava funcionando, eu tirei o motor funcionando do carro, eu lembro disso. Levamos para uma oficina especializada de BMWs para abrir esse motor e falar, vai, dá uma olhada, vê como é que tá, porque a gente vai colocar no carro, aproveita e faz um check-up. Não foi um absurdo de cara, eles fizeram um check-up, trocaram as juntas, trocaram tudo. Falaram, cara, o motor tá perfeito, o motor tá excelente. Não tem nada desgastado, baixa quilometragem até, ele parecia ter no odômetro ali 100 mil quilômetros, 120 mil quilômetros. Ele falou, tem por aí mesmo, não tem muita coisa, não tem que trocar nada, a gente trocou as juntas e show, só botar e rodar, tudo certo. Ótimo, ainda bem que a gente fez isso, né, porque vai que tinha alguma coisa errada, mas que bom que estava tudo certo. Colocamos o motor e fomos fazer o primeiro teste, né? E aí aqui tem um vídeo disso também. Os dois artistas fazendo. Fogo na bomba. Primeira ligação. Foi emocionante, assim, ligar o carro a primeira vez, assustador, porque ele tava sem coletor de escapamento, né, meu, assim, um barulho ensurdecedor o negócio, assustador mesmo, muito barulho, mas também, assim, uma coisa saudável ali do ronco, tava bom, tava certo, tal, perfeito, então a gente já sabia que tudo tava encaixando no lugar, a gente já tinha visibilidade de todos os outros problemas que a gente ia ter que mexer, então até o câmbio, tudo bonitinho. É engraçado falar aqui que quando a gente começou a fazer isso, esse processo, a gente já, de testar motor, até o momento da primeira ligada, foram quase 3 meses, assim, ou mais. E a gente viu um vídeo de uns malucos trocando o motor de uma i30, uma coisa assim, um chassi um pouco mais antigo, mas moderno, que tem muita intercambiabilidade, eles trocando em um final de semana um motor. E a gente falou, pô, baba, né? A gente consegue fazer isso também. A gente pensou em alugar a oficina de um amigo por um final de semana. Imagina se a gente tivesse feito isso, colocado... Ixi, trabalho que ia dar, puta que pariu. Aqui é importante falar que escorre a segunda lágrima, né? Puta, o carro tá funcionando, as coisas funcionam, tá tudo meio que andando, ótimo. Tudo que eu preciso agora era umas vitórias. Beleza, então faltavam alguns periféricos ainda, a gente estava testando várias coisas, radiador, alternador, tudo, a gente estava ainda testando todas as peças que vieram e o que a gente ia precisar trocar e já foi fazendo essas compras e trocas. Agora que tudo estava certo até o câmbio, a gente foi dar atenção pro cardan, né? Então a gente olhou ali o cardan, pegou o cardan original da BMW 36, mediu e não dava, precisava de um ajuste. Levamos para um pessoal que faz cardan de Stock Car, caminhão, várias coisas, mega especializados. Eles fizeram um ajuste, acertaram tudo pra gente, deixaram ele perfeito, testamos, colocamos, funcionou lindamente. E aqui a gente tinha feito uma coisa que depois a gente se arrependeu, que foi trocar o bolachão original, que estava desgastado e tal, mas estava bom, por um novo de uma peça paralela, que acho que o pessoal usa no Ômega e na E36. O problema disso é que essa peça, em questão de 1 ano, e eu vou contar esse ano ainda pra vocês vão ver que o carro não andou quase, o borrachão se desfez praticamente. Então tem peças que vale a pena investir um pouco mais e ir atrás de uma original, de uma primeira qualidade para garantir que ela vai ficar em bom estado. Fechado a parte do cardan, a gente foi pro diferencial, olhou toda a parte do diferencial, ele estava bom, ele estava inteiro, abrimos ele ali para botar uma graxa, ele é um diferencial mais antigo, modelo mais antigo, ele tem uma capa lateral que sai, é o side loader que eles chamam. Tava tudo bem, a gente não precisou mexer ali, os semi-eixos tudo certo, os freios estavam refeitos, a gente já tinha mexido com eles, então tava ok, a gente não conseguia testar muito, mas tudo certo.
Então a gente foi testar ali o carro, começou, né, a ligar o motor. Isso vem ali uma primeira luz de alerta, onde a gente percebe que a Pandu talvez não fosse dar conta do recado de lidar com os dois vanos, né? As configurações não estavam ficando certas, o carro não estava progredindo bem, então a gente optou até por desligar isso, a gente desligou e deixou o carro com o sistema, vamos dizer, natural operando, sem o duplo vanos, para pelo menos poder ligar o carro, testar algumas coisas, para fazer o escapamento, porque era uma coisa importante para a injeção poder funcionar. Aí nesse momento, o dono da oficina me sugeriu uma outra oficina para fazer o escapamento. Ele falou, não, o cara faz escapamento de corrida, várias coisas, leva lá que ele resolve. Levei, pedi para ele fazer o escapamento com um X-Pipe ali no meio, porque a gente usaria uma sonda só, então achei que seria a melhor maneira da gente aproveitar e fazer isso. Foi um serviço muito ruim, vou botar até umas fotos aqui. Enfim, era o que dava para fazer ali no momento e a gente precisava acelerar um pouco o processo, porque ali a gente já estava há uns bons 6 meses dentro do projeto. Essas coisas, o tempo vai sendo consumido de um jeito absurdo que a gente nem percebe. No meio disso tudo, existem vários outros problemas que foram acontecendo, como por exemplo, os coletores de escapamento, eles tiveram que ser todos modificados para poder sair, eles batiam na estrutura, eles tinham que ser remodulados ali para poder funcionar. A gente teve problemas ali do coxim do motor, de algumas outras coisas. E aí a gente percebeu também, na hora de montar tudo de novo, que o hidrovácuo do motor, do freio, não cabia na admissão de 6 cilindros. E aí toca a nós, novamente, ir atrás de uma solução. Isso é uma coisa que eu conto em seguida sobre o sistema de freios. Isso porque eu vou dar uma encerrada nesse vídeo agora. Até aqui a Schnitzel tá ligando, né? A injeção tá começando a ser regulada, na verdade. A gente já tem até o diferencial tudo certo. Os freios estão testados, né? Estão refeitos. A gente tem o problema agora do servofreio de hidrovac, que é uma solução que a gente demorou um tempo para encontrar, mas é bem legal e eu conto no próximo episódio. Encerro por aqui, muito obrigado. Se você tem alguma opinião sobre esse vídeo, fale, comente, diga. Acho que tá muito longo, acho que tá muito curto, tá chato, enfim. Tô fazendo isso daqui também para compartilhar conhecimento e é legal ouvir vocês. Muito obrigado e até a próxima.